Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Professora Larissa Carvalho, estamos aqui no nosso curso completo de Direito Administrativo e estamos no assunto de improbidade administrativa, pensando aí na nossa Lei 8429, com as alterações importantíssimas trazendo pela Lei 14.230 de 2021. Novinho isso daí, então a gente tem que ficar de olho. Já falamos em outros blocos a respeito da introdução dos agentes ativos, dos agentes passivos, falamos também das modalidades de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. Agora nós vamos falar da terceira e última modalidade prevista na Lei de Improbidade, que é atentar contra os princípios da administração pública. Para a gente começar, a gente precisa lembrar um pouquinho a respeito dos princípios da administração. Quando a Lei de Improbidade, ela traz que o indivíduo que viola a imparcialidade, a honestidade, ele configura o ato de improbidade administrativa, não significa que a violação dos outros princípios também não configura essa improbidade administrativa. Então, vamos ficar atento com relação a isso. Além disso, existem todas as previsões de condutas lá no artigo 11º que fala dessa modalidade de atentar contra os princípios. Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de improbidade administrativa no que tange
Atentar contra os princípios da administração pública é quando o agente público ele está violando os deveres de honestidade, imparcialidade, inclusive a imparcialidade, a gente sempre está lembrando do princípio da impessoalidade também, viola os deveres de legalidade principalmente, tá? Não significa que esse princípio ele seja superior. Importante a gente lembrar a respeito disso, tá? Que existem vários outros princípios e não existe hierarquia entre os princípios. Então, vamos falar um pouquinho a respeito dos incisos aqui previsto nesse artigo, né, do 11º, que fala a respeito de atentar contra os princípios, tá? Vamos só escrever isso aqui direito, porque ninguém merece, né, esse 11 aqui, que ficou bem bagunçadinho, tá? Então, nós temos aqui o artigo 11º, que fala de atentar contra os princípios da administração pública. Primeiro e segundo incisos aqui foram revogados pela nova lei, mas o terceiro inciso é um dos mais importantes no que tange a atentar contra os princípios. Revelar segredo ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. O que seria isso? Você, enquanto servidor público, tem informação de que alguma coisa de interessante vai acontecer e você tem essa informação em razão do seu cargo. Se você tem informação e você repassa essa informação, é a chamada fofoca, e você está fazendo essa fofoca para um terceiro que de alguma forma vai se beneficiar com essa informação, tá aí. Improbidade administrativa no que tange a atentar contra os princípios. Você, por exemplo, trabalha na esfera de segurança pública, né, que sabe que vai acontecer ali uma operação policial na favela X, na comunidade X, e você informa isso para alguém. Você trabalha num tribunal de justiça e sabe que isso vai acontecer, e você passa essa informação para alguém, e essa pessoa está se beneficiando dessa informação, por quê? Ele vai embora. Isso, além de configurar crime, tá? Muito cuidado, além de configurar crime e você responder por crime também, de forma autônoma na improbidade administrativa, você responde por atentar contra os princípios da administração. Tudo bem? Então, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão do seu cargo e que deva ficar em segredo, propiciando beneficiamento por essa informação ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Você responde por improbidade administrativa. Mas é muito importante que aqui deixou bem claro essa nova alteração aqui da Lei 14.230. Desde que essa pessoa que receba a informação tenha algum benefício. Se você está fazendo fofoca por fazer, a princípio, para improbidade, não tem problema, tá? Mas isso lá na esfera disciplinar da administração pode te trazer algum problema sim. Tudo bem? Próximo inciso, negar publicidade dos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado e das outras hipóteses previstas em lei. A gente sabe que, pautado do princípio da publicidade, a regra é que todos os atos administrativos eles são públicos, exceto quando viola a intimidade, né, do indivíduo ou também nas questões de segurança pública da sociedade e do Estado. Então, aqui fala realmente a respeito disso. Se você nega a publicidade e que não esteja previsto nessas exceções, você negou a publicidade, improbidade administrativa, tá? Frustrar em ofensa a imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento não é processo, tá? Por que eu quero dar uma ênfase nessa questão de procedimento licitatório? Nós falamos no bloco anterior a respeito de prejuízo ao erário. Quando você frustra o processo inteiro de licitação, isso é prejuízo ao erário. Aqui a gente está falando de frustrar um procedimento dentro de um processo geral. Então, em alguma das fases de licitações, houve ali uma certa morosidade, uma certa frustração de algum desses procedimentos, ainda que seja no edital, de preparação do edital, tá? Então, cuidado com relação a isso. Isso é improbidade no que tange a atentar contra os princípios. E aqui sempre pensando, ó, qual é a intenção? Obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou ainda de terceiros, tá?
Porque a gente já percebeu, quando é benefício próprio, enriquecimento ilícito. Quando é benefício de terceiro, a gente tem prejuízo ao erário. Aqui a gente tem os dois. Frustrar concurso público de chamamento ou de procedimento licitatório para benefício próprio ou de terceiro, de forma direta ou indireta, aí já é improbidade administrativa no que tange a atentar contra os princípios. Tudo bem? Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso e com vistas a ocultar irregularidades. Se você, por exemplo, anualmente, nós servidores públicos, a gente tem que prestar contas do que a gente ganhou, do que a gente gastou, se a gente para poder não configurar um enriquecimento ilícito. Ou seja, quando a gente entra na administração, a gente leva ali a nossa declaração de bens e valores, certo? Um ano depois, você tem que levar essa mesma declaração de bens e valores, que pode ser substituída pela declaração do imposto de renda, e lá tem que estar constando todos os seus bens. Se você, quando entrou, não tinha nada, nenhuma bicicleta velha, agora você tem um Porsche, faz sentido em um ano? Não faz, tá? Não, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar de prestar contas, porque eu quero ocultar essas irregularidades. Tá aí, improbidade administrativa, tá? Então, olha, deixar de prestar contas quando você é obrigado a fazê-lo, desde que dispõe de condições para isso, ou seja, você ali tem que dar, por exemplo, na questão do imposto de renda, a declaração do imposto de renda, com vistas a ocultar irregularidades. Você só deixou de prestar essas declarações, essas contas, porque você queria ocultar. Se a intenção não foi essa, você se esqueceu, nossa, eu não prestei contas porque eu esqueci. Não configura improbidade administrativa mais, tá? Então, só o fato de você deixar de prestar contas não é mais improbidade. A intenção tem que ser para ocultar irregularidades. Tá vendo que agora tudo tem que ser muito bem amarradinho para configurar a improbidade? Próximo inciso, então, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica. Aqui, ó, é uma fofoca, mas é uma fofoca política ou econômica, capaz de afetar preço de mercadoria, bem ou serviço. Nós tivemos ali uma situação dentro da questão de aumento de preço de dólar, por exemplo. O dólar é muito volátil, então ele sempre aumenta, ele abaixa conforme as questões políticas no Brasil. E um tempo atrás, Joesley Batista, ele teve acesso a algumas informações a respeito, inclusive, da própria prisão. Tá? Então, o que ele fez? Ele falou assim, olha, já sei, o dólar hoje está baixo, vou comprar. Com a minha prisão, que eu sei que vai acontecer, o dólar vai disparar e eu vou ganhar dinheiro. Olha só a cabeça do cara. E o que aconteceu? Ele ganhou muito dinheiro com a venda desses dólares, inclusive isso configura-se para o servidor público, que permite que um terceiro tenha esse tipo de informação prévia de questões econômicas, de caráter econômico ou político, e isso configura improbidade administrativa, tá? Então, olha só, tem que capaz de afetar preço de mercadoria, bem ou serviço. Tanto que nesse dia ficou conhecido como Joesley Day, tá? Para quem é aí da área econômica, ficou bem famosinho isso daí. Próximo inciso, descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública. Todos os outros incisos, ó, revogado, nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha direta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta ou indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, DF e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, tá? Então, a gente sabe que isso daqui ele é vedado, tá? Então, você não pode nomear cônjuge ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade, tá? Para nenhum desses cargos aqui de cargo em comissão ou cargos de confiança, tá? É o chamado nepotismo. Lembra disso? Então, o nepotismo ele é vedado aqui na probidade administrativa, configura atentar contra os princípios. Tudo bem? Isso daqui não havia essa previsão, tá?
Então, é um item que foi incluído aqui pela nova lei. Próximo inciso, praticar no âmbito da administração pública com recursos do erário ato de publicidade que contrarie o disposto lá do artigo 37 da Constituição, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, programas, obras ou serviços de campanhas de órgãos públicos, ou seja, a violação ali do próprio princípio da publicidade, tá? Porque os atos públicos da administração, eles devem estar sempre pensando, todos os atos, programas dos órgãos públicos, eles devem estar pensando no bem da coletividade e no interesse público. Então, não pode ser pessoal. Então, aqui fala a respeito dessa questão dos atos de publicidade, tá? Então, não pode contrariar o princípio da publicidade. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, aqui já estamos falando dos parágrafos, tá? Somente todos esses parágrafos aqui, eles são bem polêmicos com relação às configurações diretas de dolo da administração para a configuração de improbidade, tá? Então, nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, somente haverá improbidade na aplicação desse artigo quando for comprovado na conduta funcional o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou outra pessoa ou entidade. Ou seja, não configura improbidade administrativa se ele não tiver essa intenção de ter a vantagem, nem de permitir que um terceiro tenha vantagem. Ou seja, é só para enfatizar, tem que estar comprovado, tem que ter dolo, tem que ter um efetivo prejuízo. Tudo bem? Então, olha só, não configura, então, a improbidade se não tiver o fim de ter aqui uma vantagem. Aplica-se o disposto desse parágrafo primeiro a qualquer ato de improbidade tipificado e em leis especiais e a qualquer outros tipos especiais de improbidade. Então, isso aqui vai aplicar a tudo dentro dessa lei ou qualquer outra lei especial que fale a respeito disso. O enquadramento de conduta funcional na categoria de que se trata esse artigo pressupõe, esse parágrafo terceiro aqui é grave, pressupõe-se a demonstração objetiva da prática de ilegalidade com a indicação das normas violadas, tá? Então, tem que ficar demonstrado objetivamente a ilegalidade daqueles atos do servidor. Os atos de improbidade de que trata esse artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico. Então, ou seja, não basta você ter ali a intenção de um fim ilícito de enriquecimento ou de qualquer proveito próprio ou de terceiro. Tem que ficar demonstrada a objetividade da ilegalidade, tem que mostrar, o que eu fiz foi realmente ilegal, me prova, tá? Para eu não responder por improbidade, tem que ser provado. Terceira, que fala no parágrafo 4º, tem que ter causado uma lesão gravíssima para a administração pública para configurar a improbidade administrativa, tá? Então, tem que ter um fim de obter proveito, tem que ter uma demonstração objetiva da prática de ilegalidade, tem que se exigir aqui uma relevante lesividade para o bem público para que sejam passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ou do enriquecimento ilícito, tá? Então, aqui, não precisa de reconhecer os danos ao erário, basta que tenha ali a lesividade relevante. E ainda no parágrafo 5º, não se configura a improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com a finalidade ilícita. Ou seja, lembra que a gente falou ali agora há pouco do inciso que fala do nepotismo? Beleza. Aqueles que têm mandatos eletivos, eles podem nomear ou indicar politicamente. É aquela exceção trazida até constitucionalmente da vedação ao nepotismo. Tá? Então, para cargos políticos, não existe nepotismo. O próprio STF já tinha decidido isso várias vezes, falando, não, se é para cargo político, pode ser para parente em linha lateral, colateral, afinidade até terceiro grau. Não tem problema. Não configura-se, inclusive, improbidade administrativa, exceto, tá? Se houver ali uma intenção de fugir de alguma forma, essa nomeação por algum colega para fugir de alguma observação, de alguma investigação, tem que ser aferido o dolo com fim ilícito. Tá vendo que tem que ficar tudo amarradinho, mais uma vez? Tem que ficar bem demonstrado. Então, cuidado com relação a todos esses parágrafos aqui, tá?
Então, ó, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita para configurar ali improbidade administrativa, uma mera nomeação aí da parentada, tá? Para cargos políticos, tá? Parentada e amigos também, beleza? Vamos fazer agora, então, algumas questões a respeito deste nosso tema de improbidade no que tange a atentar contra os princípios. Constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios, letra A. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica, capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Ah, ficou muito fácil, a alternativa correta, letra A. É aquele caso que eu contei para vocês do Joesley. Lembra do dólar que ele comprou baratinho e depois vendeu com a própria prisão? Exatamente. Letra A, alternativa correta. Letra B. Permitir ou facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça. Isso aqui é prejuízo ao erário. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades também para prejuízo ao erário. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior, ó, de novo, superior, sim, é para superior mesmo, tá? Quando você permite que alugue-se por um preço mais caro, isso está trazendo um prejuízo para a administração. E a letra E, realizar a operação financeira sem a observância das normas legais ou regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Sempre que falar de observância de normas legais, tá lá no artigo 10º que fala a respeito do prejuízo ao erário, tá? Então, a letra A, revelar ou permitir fazer fofoca de cunho econômico ou político, você está cometendo um ato de improbidade que configura atentar contra os princípios da administração. Próxima questão. Considere as afirmações abaixo segundo a Lei 8.429, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de improbidade. Vamos falar se está certo ou se está errado. O mero exercício de função, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem a comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Exatamente, né? Se você não teve a intenção com fim ilícito de causar algum prejuízo, isso não é improbidade, tá? Paz, minha excelência, é isso mesmo. Item 2. As disposições da lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática de ato administrativo. No nosso primeiro bloco que a gente falou a respeito de improbidade administrativa, eu falei quem poderiam ser os agentes ativos de improbidade, que são os agentes públicos e também os particulares, desde que esses particulares induzam ou concorram somente de forma dolosa para a prática de improbidade administrativa, tá? Então, sim, esse item 2 também está correto. Item 3. Constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública a negativa de publicidade a atos oficiais independente de causa, razão ou fundamento. Opa, eu posso sim negar atos de publicidade, eu posso sim negar a publicidade de atos. Em quais casos? Daqueles casos previstos na Constituição, na própria lei de improbidade, que fala a respeito ali da intimidade e também da segurança do Estado e dos particulares, tá? Então, depende sim de algumas situações. Então, não configura improbidade administrativa negativa de publicidade nesses casos excepcionais. Então, essa 3 aqui, ó, tá errada, tá? Item 4. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. É o que eu falei para vocês da nossa declaração de bens e valores. Sim, está correto também o item 4. Opa, quais estão corretas? Todas, menos a 3, tá? Então, 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. A letra A é a nossa alternativa correta, beleza? Para a gente finalizar, vamos para a nossa última questãozinha. Um promotor de justiça, depois de ter recebido uma série de dados obtidos da prefeitura de certa cidade, constatou que o prefeito havia deixado de prestar contas relativas ao convênio federal em situação em que se era expressamente obrigado a fazê-lo. Por meio do exame dos documentos, constatou que a citada autoridade dispunha de condições técnicas e operacionais para a prestação das contas e tinha plena ciência do dever de fazê-lo.
Embora os documentos não indicassem que a ausência da prestação tinha o objetivo de ocultar irregularidade, era possível identificar que o prefeito indevidamente havia deixado de praticar o ofício com desrespeito intencional aos prazos e ao princípio da legalidade. Com base nas disposições da Lei 8429, é correto afirmar que a conduta do prefeito... Então, vejam só essa situação. Um promotor de justiça teve ciência de que um prefeito deveria prestar contas, né, orçamentárias da sua prefeitura. E ele não prestou contas. Quando a gente fala daquele caso lá de atentar contra os princípios, deixar de prestar contas não é só o servidor público das suas próprias contas. É prestar contas onde tem dinheiro público, a gente deve prestar contas ao Tribunal de Contas, tá? Então, o prefeito deveria prestar contas e não prestou. Só que não estava configurado, aqui na própria questão diz, embora os documentos não indicassem que essa ausência era para comprovar irregularidade. Então, ele deixou de prestar contas, ainda que ele tivesse a intenção de violar os prazos legais, que estão estabelecidos de acordo com o princípio do princípio da legalidade, ele só deixou de prestar contas por essa razão. Porque ele queria intencionalmente desrespeitar os prazos e violar o princípio da legalidade. Mas não ficou comprovado que ele estava fazendo isso para ocultar irregularidade. Ele só queria extrapolar o prazo. Ele não tem nada de configurado aqui nessa irregularidade. Ou seja, é improbidade administrativa? Por mais que seja uma situação grosseira, de violação do princípio da legalidade, não existe previsão na lei de improbidade para esse caso. Então, o prefeito, se ele está deixando de prestar contas e a intenção dele não é ocultar irregularidade, não há improbidade administrativa. Para que seja configurado atentar contra os princípios contra a administração, ele deveria deixar de prestar essas contas com a intenção de ocultar irregularidade. Tá vendo? Ficou claro agora? Beleza. Então, já temos nossa alternativa correta. Infelizmente, é a letra D, que não configura nenhuma das hipóteses previstas na lei de improbidade. Então, o prefeito, por mais que ele esteja agindo de forma ilegal, ele não poderá responder por improbidade administrativa, se for em prefeito. A nova lei ficou mais fácil, né? Então, até mais. Até a nossa próxima aula. Tchau. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Olá, tudo bem? Professora Larissa Carvalho. Nós estamos aqui no nosso curso completo de Direito Administrativo e estamos falando do nosso tema de improbidade administrativa, Lei 8429 de 92, alterada pela Lei 14230 de 2021. Muitas novidades incluídas, alteradas e revogadas. Então, agora nós vamos falar a respeito das penalidades de improbidade administrativa, temas recorrentíssimos em prova, e a gente precisa focar um pouquinho nas penalidades de improbidade. Lembrando mais uma vez, para a configuração de improbidade administrativa, o agente público ou particular que induza ou concorra deve agir dolosamente com fim ilícito. Tem que ficar comprovada a lesividade e essa lesividade tem que ser efetiva para a administração pública. Ficou um pouco mais difícil de configurar a improbidade.
Mas se o agente público conseguir cometer improbidade administrativa, ele está sujeito a várias penalidades no que tange improbidade. Mais uma outra observação. Quando a gente fala de improbidade não é crime. Tanto que uma mesma conduta do servidor pode configurar crime lá na esfera penal. E ele responde de forma isolada na esfera penal, na esfera administrativa e também na esfera civil, no que tange aí ressarcimento, tá? Então, cuidado com relação a isso. Responde nas 3 esferas, que são independentes, mas no final das contas, elas podem, inclusive, conversar no que tange a negativa de autoria e inexistência do fato. Qual situação, professora? Lá na esfera penal, dentro de um inquérito policial, se foi instaurada ali um inquérito policial, levou uma ação penal, e no final das contas, no final de um inquérito, sem instaurar, inclusive, uma ação penal, ficou comprovado que não teve o fato, ou seja, inexistência do fato, ou que não foi aquele indivíduo, negativa de autoria. Esse resultado do inquérito vai conversar com a esfera administrativa, vai falar assim, ó, não teve o fato, não foi ele. Opa, então pode inocentar administrativamente também, mas somente por esses 2 casos, negativa de autoria e inexistência do fato. Observe isso sempre, tudo bem? Com relação às penalidades de improbidade administrativa, quais são as penalidades que nós temos, quais são as penalidades cabíveis aqui de improbidade? Perda da função pública e suspensão dos direitos políticos são as primeiras penalidades, são as penalidades mais graves, tá? Muito cuidado com relação à perda de função pública e suspensão dos direitos políticos. O que as provas elas costumam falar muito sobre isso? Suspensão de função pública, invertendo aqui os termos, pode colocar aqui cassação dos direitos políticos, não, tá errado, tá? É perda de função pública e suspensão dos direitos políticos. E como são os casos mais graves, são as penalidades mais graves, essas 2 só podem ser aplicadas após o trânsito em julgado. Então, cuidado, perda de função pública e a suspensão dos direitos políticos são penalidades graves que somente podem ser aplicadas ao servidor após o trânsito em julgado. O que isso quer dizer? Após após o fim de toda ação penal em que não há ali mais recurso, não há o que se solicitar mais recurso. Bateu lá no STF, se for o caso, transitou em julgado, aí sim, perda de função pública e suspensão dos direitos políticos. Uma observação trazida pela Lei 14.230, que veio alterando aí, veio incluindo algumas situações. A perda da função pública, de acordo com o artigo 12, diz que somente pode ser aplicado o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, em caráter excepcional, a estender aos demais vínculos consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. O que isso quer dizer? Imagina a situação em que um agente político cometeu improbidade administrativa. Enquanto ele era agente político, ele era vereador. Um exemplo, cometeu improbidade administrativa enquanto vereador. Instaurou o procedimento, ele acabou o seu mandato, ele passou num concurso público, ele agora é um servidor público efetivo. Massa, parabéns para ele. Estudou, passou, Espero que seja assim. Ele agora não é mais vereador. E aí, no final da ação, ficou comprovado que sim, ele cometeu improbidade administrativa e o fato era grave e que pode acarretar agora perda de função pública. Mas espera aí, qual é a função pública que ele vai perder? Ele é servidor público, ele vai perder essa função pública? Não. Ele só perderia a função pública se ele ainda fosse vereador. Ou seja, ele só vai perder a função pública que seja de mesma natureza e que seja de mesma qualidade. Ele deixou de ser um agente político, vereador, para virar um servidor público efetivo. Ele não perde mais esse cargo. Ele perderia se ele fosse vereador. Excepcionalmente, se for da intenção do magistrado, excepcionalmente, o juiz, o magistrado, ele pode determinar a perda desse cargo novo. Isso vai ser de acordo com a gravidade do fato, com as circunstâncias do caso. Se for um fato muito grave, o magistrado pode falar assim, não. Então, realmente, vamos estender essa perda da função pública para a função pública que ele está exercendo agora. Tudo bem?
Porque não faz sentido também, se ele não é mais servidor, como que ele vai perder a função pública? Se ele não é mais vereador, como ele vai perder essa função pública? Se ele já não é mais, ele não perdeu mais. Agora, se ele exerce os cargos, opa, peraí, né? Ele ainda é um agente público, né? Ele deveria perder, mas a lei diz que não. Então, de acordo com o artigo 12, a perda de função pública vai atingir apenas o vínculo de mesma qualidade e mesma natureza da época do cometimento dos fatos. Tudo bem? Se ele deixou de ser vereador e virou governador, é a mesma natureza. É agente político, ele pode perder a função pública ali naquele caso, tá? Então, cuidado com relação a esse artigo 12, tá? Essa sanção atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que esse agente detinha na época do cometimento da infração. Excepcionalmente, o magistrado, em caráter excepcional, pode estender aos outros vínculos de cargo comissionados, por exemplo, considerando as circunstâncias do caso e a gravidade também da infração. Com relação às outras penalidades, indisponibilidade dos bens não poderia nem ser bem considerado uma penalidade, tá? Por quê? Porque a indisponibilidade dos bens é só uma medida cautelar. Enquanto está ali se averiguando se teve improbidade, se foi instaurado ali o procedimento para averiguação, para as instruções processuais, pode determinar a indisponibilidade dos bens. O juiz decreta a indisponibilidade dos bens para ele não utilizar aquele dinheiro para comprar testemunhas, por exemplo, tá? Então, pode ser determinada essa indisponibilidade dos bens como uma medida cautelar. Ressarcimento ao erário. Ressarcimento ao erário, galera, ele não é uma aplicação imediata, tá? Para o ressarcimento ao erário, por exemplo, nas situações que configuram lesão ou prejuízo ao erário, o ressarcimento ao erário só vai acontecer se houver uma lesividade efetiva. Somente se ficar comprovado ali que teve uma lesividade muito grande, senão não tem o ressarcimento ao erário, tá? Perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente, multa civil, esses dois casos aqui, são aqueles em que existe um certo prazo, tá? Para o cometimento, dependendo da modalidade de improbidade. Uma multa civil e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios e incentivos fiscais, financeiros e tributários. Tudo bem? Então, essas são as nossas 7 penalidades previstas na lei de improbidade: perda de função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens, que é uma medida cautelar, tá? Ressarcimento ao erário, perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente, multa civil e proibição de contratar com o poder público. Como eu já tinha falado para você, a indisponibilidade dos bens é uma medida cautelar. A autoridade administrativa que está ali comandando, né, ou que teve ciência a respeito de um ato de improbidade, vai representar ao Ministério Público pela indisponibilidade dos bens. Então, quem é que solicita a indisponibilidade dos bens? A autoridade competente. Pode ser aquela autoridade administrativa, pode ser até mesmo o Ministério Público diretamente. Mas quem decreta a indisponibilidade dos bens é só o juiz, tá? É uma questão meio boba, mas isso já caiu em muitas provas. Ou seja, falando, o Ministério Público decretou a indisponibilidade dos bens. A autoridade administrativa decretou. Não, quem decreta é somente juiz, tá? Então, cuidado. A autoridade administrativa, ela representa para o Ministério Público e o juiz decreta. Mas para decretar essa indisponibilidade dos bens, tem que ter ali uma demonstração concreta de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Ou seja, não vai simplesmente decretar a disponibilidade dos bens se ele não tem uma efetividade de bens, uma quantidade em dinheiro, por exemplo, que seja possível de alterar o curso do processo. Ele não tem dinheiro suficiente para comprar uma testemunha ou para fraudar algum tipo de prova, tá? Então, tem que ser comprovado, então, justamente esse dano, essa concreta, né, a demonstração concreta de dano irreparável ou de risco ao resultado do processo. Tudo bem? Outra observação também a respeito da indisponibilidade dos bens: não é qualquer bem que vai ficar indisponível. Não é cassação de bens, não é sequestro de bens, é indisponibilidade. Tá ali, é dele, ele só não vai ter acesso. Tudo bem? Aqui no artigo 16, no parágrafo 11º, diz que a indisponibilidade dos bens deve priorizar veículos, certo?
bens imóveis, bem imóveis em geral, semoventes, navios, aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos, e apenas na existência desses bens aqui é que vai acontecer o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da sua atividade empresária ao longo do processo. Olha que bizarro isso aqui, ó. E a manutenção da atividade empresária. Ou seja, a empresa continua funcionando de boa, beleza? Mas olha, qual é a prioridade para a disponibilidade dos bens? Veículos, bens imóveis, bens móveis, semoventes, navios, aeronaves, tudo é possível? Sim, né? Pedras e metais preciosos, não tem nada disso. Aí sim, vai lá e pega e bloqueia a conta bancária, tudo bem? Porque ele precisa usar o dinheiro para sobreviver, né? Então, aqui o artigo 16 fala justamente isso. A ordem da disponibilidade dos bens deve seguir esses bens aqui, depois, somente na existência desses bens, é que vai proceder-se ao bloqueio das contas bancárias, beleza? Com relação aos prazos que eu disse para vocês, dentro das 3 modalidades de improbidade administrativa, nós temos a suspensão dos direitos políticos, que no caso do enriquecimento ilícito é de até 14 anos. A multa civil é justamente o valor acrescido ilicitamente, se ele ali desviou para benefício próprio, teve a vantagem patrimonial indevida de 1 milhão, a multa civil vai ser 1 milhão, certo? É o valor justamente acrescido ilicitamente. Proibição de contratar facilitou, ficou ao mesmo tempo, até 14 anos. No caso de prejuízo ao erário, suspensão dos direitos políticos é de até 12 anos. A multa civil é justamente o valor do prejuízo causado. Se causou um prejuízo de 100 mil reais, de 100 milhões de reais, esse vai ser a multa civil. E a proibição de contratar também é de até 12 anos. Tá? Muito importante esse quadro, por quê? Porque essas datas elas mudaram com relação ao 8429, tá? Então aqui a gente tem que ficar muito atento. Então, no caso de enriquecimento ilícito, 1414, no caso de prejuízo ao erário, 1212, lembrando que é até, isso é discricionário, tá? Não é para suspensão dos direitos políticos de 12 anos para prejuízo ao erário, não. É de até 12 anos, é o limite, tá? Pode ser 1, pode ser 2, até 12 anos. No atentar contra os princípios, não há mais a suspensão dos direitos políticos. A multa civil, ela pode chegar até 24 vezes o valor da sua remuneração. E a proibição de contratar com o poder público é de até 4 anos, tá? Então, é uma penalidade bem mais branda para atentar contra os princípios, mas com relação a essa multa civil, no caso de atentar contra os princípios, essa multa ela pode ser aumentada em até o dobro, tá? Ou seja, de 24 vai para 48 vezes o valor da remuneração. Ou se aplicou ali 10, pode aumentar, pode dobrar para 20, tá? Então, cuidado. Então, a multa ela pode ser aumentada em até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica, o valor calculado do caput é ineficaz para reprovação e prevenção do ato de improbidade. Ou seja, se esse servidor ganha pouco, 24 vezes a sua remuneração como multa civil, não vai ali cobrir o rombo que ele causou na administração. Então, pode dobrar, tudo bem? Então, isso quem vai determinar é o próprio juiz da causa, tá? Então, cuidado com relação a atentar contra os princípios. Não há mais a previsão de suspensão dos direitos políticos, mas cabe ali multa civil de até 24 vezes, podendo ser dobrada, tudo bem? Para a aplicação dessas penalidades, o que deve ser levado em conta? Primeiro, a gente sabe que perda de função pública e a suspensão dos direitos políticos são mais graves, somente após o trânsito em julgado. Mas para as outras penalidades, né? A própria multa civil, a proibição de contratar, o ressarcimento ao erário, que não é obrigatório se não tem efetiva lesividade, né? Lesividade, perdão. Então, assim, tem outras situações para aplicação das penalidades. Ó, considerar, no artigo 17c, o inciso 4º diz o seguinte: considerar para aplicação das penalidades de forma isolada ou acumulada. Por que quando a gente fala de forma isolada ou acumulada? Aquelas penalidades, elas podem ser aplicadas isoladamente ou tudo junto. Depende do caso concreto, depende da gravidade do fato, tá? Então, vamos lá. Para a aplicação dessas penalidades, vai se valer o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, né? Uma questão até meio óbvia, até para as questões disciplinares, deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Os fins devem justificar os meios, né?
Deve-se valer, pensar-se, considerar a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida. Tá? Isso daqui também é muito importante. Em vários casos aqui dentro de improbidade, falar tem que ter uma grande lesividade, tem que ter um impacto grande. A extensão do dano, o proveito patrimonial obtido pelo agente, as circunstâncias agravantes e as atenuantes também, a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências. Pô, mas se ele teve o dolo, como que ele vai ter a intenção de diminuir? Enfim, a atuação em minorar os prejuízos e as consequências advindas da sua conduta omissiva ou comissiva e os antecedentes do agente, tá? Mas isso sempre também pensando no princípio, né, do princípio da presunção da inocência. Até que se prova o contrário, todo mundo é inocente. Então, para que se aplique ali uma penalidade, tem que se observar todas essas questões. Os antecedentes, o que o agente fez para minimizar, houve situação agravante ou atenuante, houve ali uma grande extensão do dano, foi um prejuízo muito grave, qual foi o impacto daquela infração para a administração, qual é a natureza da infração, e também pensando aí na questão da proporcionalidade, da razoabilidade. Tudo bem? Vamos então fazer uma questãozinha aqui de prova. De acordo com a lei de improbidade, na hipótese da prática de improbidade, do ato de improbidade, que atente contra os princípios da administração, com lesividade relevante, caracterizado pela conduta dolosa de agente público que deixar de prestar contas quando for obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades, qual é a pena que está sujeito ao agente que comete o ato de improbidade no que tange a atentar contra os princípios? Vamos lá. As sanções de perda da função pública, perda de bens ou valores ilicitamente, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público ou de receber os benefícios, incentivos fiscais ou creditícios e multa. O que é importante a gente lembrar? Aqui da lesividade relevante, não mencionou, por exemplo, essas penalidades, elas podem ser aplicadas isoladamente, certo? Ou podem ser aplicadas cumulativamente, tudo bem? Então, a sanção de perda de função pública somente após o trânsito em julgado, tá? A perda da função pública somente após o trânsito em julgado. Perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente. Mas para esses casos aqui, quais são as questões? Para atentar contra os princípios, quais são as penalidades principais? Tá? Qual deve ser aplicada? Multa civil e proibição de contratar. Tudo bem? Ressarcimento ao erário. Só se tiver uma demonstrada lesividade, tem que ser comprovada a intenção do dolo com fim ilícito. Tá? Então, cuidado com relação a isso daí. Então, olha só. Aqui a gente não tem, então, a perda da função pública, por exemplo, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar, sim. Multa, sim. Suspensão dos direitos políticos, não tem. Tá? Lembra que a gente falou lá do quadro, vamos voltar no quadro, atentar contra os princípios, não tem mais a penalidade de suspensão dos direitos políticos, tudo bem? E a perda da função pública, ela é relativa, tá? Relativa no sentido de que deve ter o trânsito em julgado. É exclusiva a sanção de multa? Não, tem a proibição de contratar. Apenas as sanções de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, suspensão dos direitos políticos, não tem suspensão dos direitos políticos. Apenas a sanção de suspensão dos direitos políticos, não tem a suspensão dos direitos políticos. E a letra E, apenas as sanções de multa e proibição de contratar com o poder público ou de receber os benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Exatamente, tá? A conduta de atentar contra os princípios só temos somente a multa civil e proibição de contratar. Lembrando que as outras, elas podem ser aplicadas dependendo do caso, mas daqui a gente só tem, por exemplo, a perda da função pública após o trânsito em julgado, indisponibilidade dos bens. É somente ali uma medida cautelar, não seria uma penalidade, tá? Então, a nossa alternativa correta, a letra E, beleza? Próxima questão aqui para a gente finalizar, tá? A Lei 8.429, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade e que sofreu profundas alterações na Lei 14.230, bota profunda nisso, sobre o tema, analise as afirmativas abaixo de valores de verdadeiro ou falso, tá? Na hipótese de prática de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública,
O agente está sujeito ao pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, dentre outras sanções. Correto, certo? A gente já viu lá no nosso quadro que sim, é até 24 vezes. Pode ser aumentada pelo dobro, e aí, mas é somente naquelas situações que o juiz pode determinar. A multa, que é a que exatamente vai falar agora, né? A multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato. É exatamente o que eu tinha acabado de falar, né? Então, a multa ela pode ser aplicada até 24 vezes a remuneração, podendo ali ser aumentada se o juiz achar que aquele valor ali é ineficiente, né, ineficaz para a reprovação e prevenção do ato. Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, não será computado o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Opa! Mas a suspensão dos direitos políticos, ele só pode ser aplicado após o trânsito em julgado. Então, esse item ele está errado. A alternativa correta, a letra D. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Tudo bem? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo bloco. Bons estudos. Tchauzinho. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Olá, tudo bem? Professora Larissa Carvalho. Estamos aqui no nosso curso completíssimo de Direito Administrativo, falando de vários temas de direito, mas nosso foco aqui agora é em improbidade administrativa. Já falamos dos agentes públicos, falamos das 3 modalidades, falamos das penalidades de improbidade administrativa e agora vamos finalizar falando a respeito dos procedimentos judiciais. Como começa a improbidade administrativa, as ações por improbidade e como elas terminam. Lembrando que improbidade administrativa não é crime. Existe uma única previsão criminal que está prevista lá no artigo 19 por denunciação caluniosa. O que seria isso? É quando você denuncia, representa por improbidade administrativa, sabendo que aquele agente público ou particular, eles são inocentes. Você, por alguma razão pessoal, você quer representar, mas você sabe que ele é inocente e quer prejudicar. Mas aí, nesse caso, quem responde é você, tá? Então, como que começam as ações por improbidade administrativa? Quem é que pode ter essa iniciativa para iniciar um procedimento judicial por improbidade administrativa? Qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa pode representar por improbidade administrativa, mas essa representação ela deve ser qualificada. O que isso quer dizer? Eu preciso simplesmente ir numa repartição pública, deixar nome, telefone, deixar os meus documentos. Eu preciso ser qualificada. Essa representação ela pode ser de forma oral, que vai ser reduzida a termo. O que isso quer dizer? Você fala para alguém, a pessoa vai lá e escreve, reduz em papel, reduz a termo, certo? E você tem que se apresentar. Por quê? Acabei de falar a respeito do artigo 19, que fala da denunciação caluniosa. Se você não representa, se você não deixa sua documentação, se você não vai ser reconhecida, se você faz isso de forma equivocada, intencionalmente para prejudicar alguém, como que a própria administração vai denunciar você por improbidade administrativa no que tange aí a denunciação caluniosa? Não tem como. Então, é por isso que a própria lei ela já amarra essa situação. Olha, representação por improbidade administrativa, ela deve ser qualificada. Não cabe, então, denúncia anônima por improbidade administrativa. Beleza? Então, vamos lá. Com relação ainda aos demais procedimentos
para a iniciativa para começar a improbidade administrativa, ela pode acontecer, então, mediante representação, e essa representação por qualquer pessoa, e ela é de forma qualificada. Mas pode ser também iniciada pela pessoa jurídica interessada, ou seja, aquela pessoa jurídica que foi prejudicada. Administração pública direta, administração pública indireta, qualquer pessoa que faça as vezes de administração é uma pessoa jurídica interessada e ela também pode dar início aí aos procedimentos judiciais. Outra pessoa, entre aspas, né, que pode iniciar os procedimentos judiciais por improbidade é o próprio Ministério Público, que pode dar iniciativa de ofício pelos atos de improbidade administrativa, as ações de atos de improbidade. Tanto que o Ministério Público ele é de presença obrigatória, ou como pessoa interessada, por quê? Porque ela soube, recebeu a notícia de algum ato de improbidade administrativa, ou simplesmente como fiscal da lei, que é a sua obrigação a priori, tá? Então, quem são as pessoas para iniciativa de procedimentos judiciais no que tange improbidade? Mediante representação de qualquer pessoa, desde que seja qualificada, ela vai ser ali a representar de forma oral, reduzida a termo, ou por escrito, desde que ela seja qualificada. A pessoa interessada, a pessoa jurídica interessada, também pode iniciar os procedimentos judiciais, ou o próprio Ministério Público, seja ele como pessoa interessada ou como fiscal da lei. Mas o Ministério Público é de participação, de presença obrigatória, sob pena de nulidade da ação por improbidade administrativa. Tudo bem? No artigo 7º diz o seguinte: se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que tiver conhecimento dos fatos deverá representar ao Ministério Público competente para as providências necessárias. Ou seja, o chefe teve ciência de um ato de improbidade administrativa. A primeira pessoa que ele deve comunicar é o Ministério Público, porque aí o Ministério Público vai instaurar toda a ação civil, todo o procedimento para a averiguação dos atos de improbidade. Tudo bem? Mas outra questão, ali no artigo 15º, também no artigo 15 da Lei 8.429, fala que não só o Ministério Público deve ter ciência dos atos de improbidade, mas também os tribunais de contas ou conselhos de contas, tá? Por quê? Se a gente está falando de verbas, bens públicos, o Tribunal de Contas tem que estar sabendo, tem que estar ciente sobre isso, tudo bem? Então, além do Ministério Público, nós temos ali, de acordo com o artigo 15º, a participação, a comunicação ao Tribunal de Contas ou aos conselhos de contas também, beleza? Algumas observações dentro de improbidade administrativa. Existe a previsão de um chamado acordo de não persecução civil. O que diacho é um acordo de não persecução civil? É um acordo que é realizado antes da instauração da ação civil. Ou seja, para não se instaurar uma ação civil que é ali pública e incondicionada pelo Ministério Público, para impedir que essa ação dê início, existe um acordo dessa não persecução civil. E quais são as situações previstas na nossa lei que traz essa possibilidade de não se instaurar um procedimento para averiguação de improbidade? Olha só. Então, nós temos aqui no artigo 17b, se já houver o integral ressarcimento do dano, não se instaura a ação civil. Se houver aqui a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem devida obtida, ainda que oriunda de agentes privados, tá? Se já houver ali a reposição do dano, vamos dizer assim, tá? Não tem ali a instauração. Parágrafo 1º, a celebração desse acordo depende cumulativamente. Para que tudo isso aconteça, tá? Para que não tenha essa instauração do processo civil, tem que acontecer de forma acumulada, tá? De forma cumulativa. A oitiva do ente lesado em momento anterior ou posterior à propositura da ação, ou seja, não dá para você fazer um acordo somente com o agente que causou a improbidade. Você tem que conversar com o ente federativo. Falar assim, ó, tem que ter um acordo. E aí, vamos ouvir você? Você quer propor ação ou não? Dá para fazer um acordo aqui? Tá? Além disso, deve acontecer também a aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar a promoção desses arquivamentos, tá? Então, o Ministério Público também tem que se manifestar, aprovar no prazo de 60 dias, tá? Para impedir o ajuizamento da ação. Então, antes da instauração,
pergunta para a autoridade, certo? Pergunta ali para o ente federativo, tá tudo bem? A gente pode suspender? Pode ter um acordo de não persecução civil? Pode, mas espera aí, calma aí, Ministério Público, e aí, vocês também concordam? Em até 60 dias, o Ministério Público tem que aprovar esse acordo de não persecução civil. Além disso, essa persecução civil ela tem que ser homologada judicialmente, tá? Independente do acordo, se ele vai acontecer antes ou depois do ajuizamento, tudo bem? Então, tem que ter uma concordância final aqui do juiz para que tenha esse acordo de não persecução civil para impedir que a ação civil por improbidade administrativa ela seja instaurada. Lembrando, tem que acontecer essas manifestações cumulativamente, mas para que isso aconteça, principalmente, tem que ter um integral ressarcimento ao erário e tem que reverter aqui, tem que haver essa reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida. Tudo bem? Tranquilo com relação a esse acordo? Ainda dentro aqui das ações, instaurou-se a ação civil. Pode acontecer, além daquela previsão, daquela penalidade, entre aspas, que é aquela medida cautelar da indisponibilidade dos bens, existe uma outra situação em que o juiz também pode decretar, que é o quê? O afastamento temporário do servidor. Se ele tem ali bens suficientes, tem o carro, lembra? Tem o avião, tem navio, tem tudo aquilo que pode se tornar indisponível, ele tem a capacidade também de, na lábia, alterar ao curso do processo, não pode? Então, para isso, o juiz ele pode decretar, além dessa indisponibilidade dos bens, que é uma medida cautelar, ele pode afastar aquele servidor público do trabalho, certo? Então, esse afastamento temporário, ele é determinado pelo juiz e solicitado pela autoridade administrativa, tudo bem? Só que, muito importante sobre o afastamento temporário, o servidor ele vai ficar afastado, mas ele vai continuar recebendo a sua remuneração. Ué, mas espera aí. Se você afasta um servidor e tira dele também a remuneração, concorda comigo que você já está aplicando uma penalidade? E a presunção da inocência? O processo, a ação não terminou, não transitou em julgado, então ele ainda é inocente, até que se prove o contrário. Então não pode se afastar de um servidor e ele ficar sem a sua remuneração, porque isso já seria uma penalidade. Então o afastamento temporário, que é representado pela autoridade, decretado pelo juiz, o servidor ele continua percebendo ali as suas remunerações, tá? Ele não pode ser prejudicado nesse sentido. E qual é o prazo, né? Aqui não importa o prejuízo, e qual é o prazo muito importante isso daqui. O prazo do afastamento temporário de acordo com improbidade administrativa, porque lá nas esferas disciplinares, os estatutos, cada estatuto tem uma previsão. A nossa lei de improbidade, ela diz que o prazo de afastamento temporário é de 90 dias. Prorrogável uma única vez por igual período. Ou seja, o STJ já definiu, se é 90 dias prorrogável, então é 180. Mas a lei diz 90, tá? Então, é 90 prorrogável, tudo bem? E não é direto aqui as questões de 180, como é nos estatutos, tá? Que lá nos estatutos é 180 prorrogável, aqui já é 90 prorrogável por no máximo 180. Isso eu estou me referindo às ações de improbidade administrativa. Muita atenção e cuidado com relação a isso, tudo bem? Outra questão muito importante de improbidade administrativa, para a gente finalizar desses procedimentos aqui, é em relação ao prazo prescricional, tá? O prazo prescricional, no caso de ressarcimento ao erário, quando for possível, quando for comprovada a lesividade efetiva, o dolo deve ser comprovado com fim ilícito, para que caiba ali uma efetividade do ressarcimento ao erário, se o dano for muito grave, esse prazo prescricional é imprescritível. Ou seja, não tem prazo prescricional, não prescreve-se. Você acha que a administração pública vai abrir mão de receber o seu dinheirinho que ela teve prejuízo? Não. Nos demais casos, o prazo prescricional, a regra dos prazos prescricionais de improbidade é de 8 anos, tá? Antigamente era 5, agora é 8, tá? Bom, para a penalidade de ressarcimento ao erário, imprescritível. Para os demais casos, o prazo prescricional de improbidade é de 8 anos. Está aqui no artigo 23, a ação para aplicar
para aplicação das sanções previstas na lei prescreve em 8 anos. Outra observação importante, quando que vai começar a contar esses 8 anos? A partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que se cessou a permanência. Tá? Isso daqui da mesma forma que acontece lá no direito penal, tudo bem? Então, quando que começa a contar o prazo prescricional? A partir da ocorrência do fato e não do conhecimento do fato. Cuidado. Então, o prazo prescricional de 8 anos é contado a partir da ocorrência do fato, tudo bem? Ou nos casos aqui de infrações permanentes, quando se cessou a permanência, parou de acontecer, aí começa a contar o prazo de 8 anos, tudo bem? Cuidado com relação aqui, aí então a contagem aqui do prazo prescricional, ocorrência do fato ou nos casos de infrações permanentes do dia que cessou a permanência. Prazo prescricional, 8 anos, tudo bem? Nos casos aqui de ressarcimento ao erário, o prazo é imprescritível, ou seja, não tem prazo, beleza? Vamos fazer questões, então? Esses procedimentos judiciais, esses procedimentos finais, disposições finais, são bem tranquilinhas aqui, só para a gente dar essa ênfase, para a gente finalizar com chave de ouro o nosso tema de improbidade. Agora a gente faz algumas questões, tudo bem? Vamos lá. Com relação à prescrição e às disposições da lei de improbidade administrativa, analise as afirmativas abaixo. A ação para aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou no caso de infrações permanentes do dia que cessou a permanência. Certinho, é o que a gente acabou de falar do artigo 23. Segundo item, a instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nessa lei suspende o curso do prazo prescricional por no máximo 180 dias corridos, começando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Aqui é só uma observação com relação ao prazo do inquérito civil, do ressarcimento em algumas situações, tá? Aqui eu falo do inquérito civil, mas eu não estou falando do ressarcimento ao erário, eu falo referente, por exemplo, à multa, tudo bem? E sim, esse caso, o prazo prescricional é de, no máximo, sim, 180 dias para o inquérito civil, tá? Então, tá correta essa daqui, só uma observação, o PS aqui para você. O inquérito civil ainda, para apuração do ato de improbidade administrativa, tá? E aqui, ó, 180 dias, o inquérito civil para apuração de ilícitos referidos aqui na lei de improbidade. Mas o inquérito civil para apuração de ato de improbidade será concluído em 90 dias, certo? E aqui ele está falando da instauração. Aqui eles têm 2 prazos importantes dentro do inquérito civil. Vamos lá. Do inquérito civil, a instauração do inquérito civil tem um prazo prescricional de 180 dias no máximo, certo? Agora, a resposta do inquérito civil, que não é prazo prescricional, é outra coisa, existe um prazo de 365 dias, certo? Então, aqui na questão, ela fala a respeito do que é 90 dias. Não, tá errado, tá? Então, no inquérito civil, o prazo prescricional do inquérito civil é de 180 dias, certo? Prazo prescricional. Mas o prazo, olha, para apuração do fato deve ser concluído em 365 dias. Tudo bem? Prorrogava uma única vez, mediante ato fundamentado submetido à revisão de instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica, tá? Então, aqui quais estão corretas? A1 e A2, beleza? Alternativa correta para a gente, a letra B. Próxima questão. Acerca das disposições da lei de improbidade, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Exatamente, a representação por qualquer pessoa de forma qualificada, reduzida a termo ou por escrito. Perfeito. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática do ato. Qualquer pessoa? Certo, cuidado, tá? Algumas provas colocam aqui qualquer cidadão, e não é,
tá? Não é qualquer cidadão, é qualquer pessoa, não precisa estar em pleno gozo dos direitos políticos, tá? Que é o caso da definição de cidadão. Então, é qualquer pessoa, beleza? No próximo item aqui, a comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de improbidade. Não diz para vocês que a comissão ela deve dar conhecimento ao Ministério Público e, por se tratar de dinheiro, verba pública, tem que ser comunicado ao Tribunal ou Conselho de Contas? Sim, perfeito. Então, tudo está verdadeiro, tudo correto. A alternativa correta, a letra A. Próxima questãozinha, vamos lá. No que concerne à improbidade administrativa, nos termos da lei, assinale a alternativa incorreta. Cuidado com isso na hora da sua prova, tá? Essas questões que solicitam alternativas incorretas também são muito importantes para a gente estudar. Por quê? Porque as alternativas que estão corretas são as concepções da própria banca e a gente precisa saber o que a banca pensa. É assim que é a vida de concurseiro. Letra A. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de improbidade. Certo? Qualquer pessoa. Perfeito. Letra B. A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Perfeito também. Letra C. A comissão processante dará conhecimento ao juiz da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Opa! Eu vou comunicar ao juiz? Não. A comissão processante ali, composta pela autoridade administrativa, por exemplo, não comunica ao juiz. Comunica ao Ministério Público, que o Ministério Público comunica o juiz. Mas tem que ser comunicado quem? Ministério Público, Tribunal de Contas ou Conselho de Contas. Tudo bem? Cuidado. Então, aqui já achamos a nossa alternativa incorreta, que é a letra C, tá? Tem que ser comunicado quem? O Ministério Público e o Tribunal de Contas ou também o Conselho de Contas. Letra D. Olha aí. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Sim, eles serão comunicados pela comissão, então eles podem ali discricionariamente escolher um representante para acompanhar o procedimento de improbidade. Letra E. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente político ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Perfeito! Está lá no artigo 19, a denunciação caluniosa que a gente falou, que é a única previsão de crime trazida pela nossa lei bonitinha de improbidade administrativa, Lei 8.429, de leitura obrigatória dos artigos 9, 10 e 11º, que você aí em casa vai ler com muito carinho para não errar a questão de prova. Eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Beijo. Tchauzinho. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo,
grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou, no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas e PDFs direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto, pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,